Prezado bebê, prezada mãe, prezados irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e nossa Mãe Maria Santíssima. Hoje é dia de São Matias. São Matias, segundo o historiador Eusébio de Cesareia, era um dos 72 discípulos que seguia Jesus, mas ele não pertencia aos 12, que eram chamados de apóstolos. Aconteceu que um dos 12 traiu Jesus, era Judas Iscariotes. Então o número ficou desfalcado, de 12 passou para 11. Mas o número 12 é importante. 12 eram as tribos de Israel. 12 eram os filhos de Jacó, que deram origem a essas tribos. A igreja fundada por Jesus é o novo Israel. Então, ela tem que ter também 12 fundamentos, 12 apóstolos. Se um deles agora se perdeu, traiu Jesus, não aceitou o perdão, desesperou-se da salvação e enforcou-se, que foi o seu maior pecado, quem vai ocupar o lugar dele? Esta pergunta fez Pedro, depois que Jesus subiu aos céus, mas antes ainda de enviar o Espírito Santo. Então Pedro, que era o primeiro, interpretou as Escrituras. Diz ele que nos Salmos está escrito: fique deserte a sua morada, nem haja quem nela habite, e ainda que outro ocupe seu lugar. Interpretando estes trechos, Pedro chegou à conclusão de que um outro deveria ocupar o lugar deserto deixado por Judas. Mas quem? Então ele diz: deve ser alguém que tenha ficado conosco desde o batismo de João, lá no Rio Jordão, até o momento em que o Senhor subiu aos céus. Antes do batismo de João, não havia necessidade, porque Jesus vivia ocultamente em Nazaré. Depois da ascensão ao céu, também não havia necessidade, porque já tinha acabado a sua estadia aqui na terra. Este que vai se juntar aos 11 para reconstituir o número 12 de apóstolos, o que ele deve ser? Ele deve ser testemunha da ressurreição. O que é um apóstolo? É testemunha da ressurreição. Por quê? Todas as outras coisas eram públicas, mas a ressurreição não. A ressurreição é um fato histórico, mas não aconteceu diante de uma multidão na cidade, aconteceu a pessoas escolhidas. E os apóstolos são estas pessoas com quem Jesus comeu, bebeu, conversou depois da ressurreição e que têm a missão de testemunhar ao mundo inteiro que ele está vivo. Então Pedro coloca o problema diante da multidão. E a multidão apresenta 2 candidatos. Um deles, José, chamado Barsabás, e com o apelido de Justo. Vê-se que era uma pessoa de boa fama. Um outro chamado Matias. E qual é a oração que Pedro faz? Prestem atenção, porque o comentário que São João Crisóstomo faz sobre este tema é importante. Pedro não faz uma oração assim: Senhor, escolhe um destes homens para ocupar o lugar de Judas. A oração de Pedro é outra: mostra, Senhor, qual destes 2 escolhestes? Porque Pedro sabe que os desígnios do Senhor são eternos. Ele já escolheu. Ele só tem que mostrar quem ele escolheu. Com quem a dona Karine vai se casar? Se ela for rezar dizendo: Senhor, escolhe para mim um marido, seria melhor se ela rezasse: Senhor, mostra-me quem tu escolheste para ser meu marido. Porque se a minha vocação é para o matrimônio, esse marido já existe. Eu só quero que tu me mostre. Quando nós queremos tomar o lugar de Deus para fazer a nossa vontade e nós mesmos escolhermos, é para a nossa própria ruína. Porque Deus, que é eterno, Ele já nos escolheu para sempre e desde sempre. Então, lançaram a sorte entre os 2 e a sorte caiu em Matias. E Matias passou a ser contado no grupo dos 12. E esses 12 perseveravam unânimes em oração e com Maria, esperando a vinda do
Espírito Santo. Matias é um daqueles que recebeu o Espírito Santo no lugar de Judas, que havia se enforcado. E Matias, escolhido, se tornou um daqueles que foi testemunha da ressurreição do Senhor e produziu fruto, e fruto que permaneceu. E é disso que trata o Evangelho hoje. Não fostes vós que me escolhestes, fui eu que vos escolhi. O que vós fizestes foi dizer sim à minha escolha, mas eu vos escolhi primeiro. E eu vos designei para irdes e produzirdes fruto, e o vosso fruto permaneça. O fruto, Dona Karine, que Jesus quer que nós produzamos é fruto de caridade, porque a caridade não passa. A fé se torna visão de Deus. A esperança se torna um encontro com Deus, mas a caridade não passa. A caridade que tivermos e praticarmos aqui permanece para sempre. E se nós produzirmos frutos de caridade e fizermos outros produzirem também esses frutos para a glória de Deus, então o Pai será glorificado. São Matias levou isto a sério e produziu estes frutos pela pregação, pelo exemplo e também pelo derramamento de sangue, pelo martírio. Por isso a Igreja hoje usa a roupa vermelha, própria dos mártires, porque São Matias foi apóstolo e foi mártir. Que Maria Santíssima, que foi escolhida, mas escolhida desde sempre para ser a mãe de Jesus, nos faça entender como é importante a nossa escolha, para que valorizemos o nosso batismo. Foi Ele que nos escolheu. E passemos a viver como escolhidos. Maria Santa e fiel, ensina-nos a viver como escolhidos, olhos voltados para o céu, e com Ele construir a nova vida, a nova vida. Que Maria Santíssima, escolhida desde sempre, nos faça entender e pôr em prática as lições desta liturgia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado e nossa Mãe Maria Santíssima.